Qualquer pessoa pode falir? É essa a pergunta de hoje e é o que vamos tratar nessa aula que vai abordar falência. E principalmente, pessoal, nesse momento de pandemia, de dificuldade financeira, várias empresas passando por um momento muito delicado, que eu venho aqui tratar desse tema. Qualquer pessoa pode falir no nosso país? Essa previsão, essa resposta está na legislação falimentar, é a Lei de Falência e Recuperação Judicial, a Lei 11.101 de 2005. E esse ponto é muito importante e eu vou trazer aqui no vídeo para vocês os principais artigos, pois são eles que despencam nas provas de graduação e também nas provas para concurso público. Afinal de contas, vai tratar exatamente da legitimidade, quem pode e quem não pode falir no nosso país de acordo com o nosso ordenamento jurídico. E aí eu pergunto para você, na sua opinião, você acha que qualquer pessoa, seja pessoa física, pessoa jurídica, qualquer tipo de pessoa jurídica, pode ter a sua falência decretada aqui no Brasil, no nosso país? Ah, professor, eu estou com dificuldade financeira, não consigo pagar as minhas dívidas. Posso ir até o judiciário e pedir a minha falência? Ou não, isso é impossível? Ou está restrito a um grupo de pessoas, a um grupo de indivíduos? Bem, durante o nosso vídeo, e eu peço que você já deixe aqui o seu like, faça a sua inscrição no nosso canal, participe desse debate, traga questões referentes à legitimidade na falência e vamos aqui abordar de maneira bem clara esse ponto tão interessante no direito falimentar. Bem, como eu já disse, a falência está na Lei 11.101 de 2005. É a lei de falência, é a lei de recuperação judicial. E temos aqui um primeiro ponto extremamente importante e essencial. Não é qualquer pessoa que pode ter a sua falência decretada no nosso país. Isso mesmo. A lei tem claramente uma restrição a duas categorias de indivíduos. São eles, se individual, empresário. Se sociedade, sociedade empresária. Isso mesmo, é o que prevê o artigo 1º da lei. A lei só se aplica a empresário, que é o individual, ou sociedade empresária para a sociedade. Nós sabemos que há outros tipos de sociedades no nosso país, como sociedades simples. Sabemos que temos outros tipos de pessoas jurídicas, como associação, fundação, e a lei foi muito clara. Para ter a falência decretada, somente empresário, somente sociedade empresária. E ponto final. Então você aí que está com dívida ou conhece pessoas atolado de dívidas, veja, esse sujeito, sendo pessoa física, pessoa natural, ele não poderá ter a sua falência decretada, uma vez que a lei não permite. Professor, mas clubes de futebol que estão em dificuldade financeira poderão ter a falência decretada? Perante a Lei 11.101, veja, só se esse clube estiver na modalidade de sociedade empresária, o que nós temos raramente no nosso país. A grande parte é formada por associações e associação, mesmo sendo pessoa jurídica, não é sociedade, não é empresária, não tem caráter empresarial, então não poderá utilizar da falência como colocado aqui pela Lei 11.101 no seu artigo 1º. Ok? Até aqui muito claro, sabemos então que ou serve a falência para o empresário ou servirá para a sociedade empresária. E o que fez a lei? Para não repetir a todo momento empresário ou sociedade empresária, menciona esse sujeito que pode falir como devedor, ok? Ele é o devedor da lei, ele é o que poderá ter a sua falência decretada.
Pois bem, meus amigos, aqui nós já identificamos quem pode falir, já sabemos o individual, já sabemos que a sociedade é empresária, mas eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo, e é importante você ficar aqui conosco, porque justamente nesse vídeo eu vou falar também daqueles que estão excluídos da falência. Já já vou falar sobre os excluídos, ou seja, sujeitos que, mesmo com esse caráter empresarial, estão excluídos da lei, não podem ter, em tese, a sua falência decretada. E por que eu vou falar daqui a pouco? Porque nesse primeiro ponto, que tratamos do sujeito que poderá falir sendo empresário ou sociedade empresária, eu chamo a atenção também para a recuperação judicial. Tudo bem que não é o objeto da nossa aula, mas lembre que nós já trabalhamos aqui daqueles que têm legitimidade para pedir a recuperação judicial. Artigo 48 da lei, já gravamos sobre isso, vou colocar aqui na tela para vocês, confira esse outro vídeo e você vai observar que pelo artigo 48 nós temos lá quem pode pedir a recuperação judicial. E por que eu peço para você ir nesse vídeo? Para que você faça um link do legitimado para a falência e do legitimado para a recuperação judicial. Mas voltando aqui à nossa aula, tratamos nesse primeiro ponto sobre quem pode falir, qual é o sujeito da lei, e é empresário ou sociedade empresária, e eu disse, olha, eu vou trazer para vocês aqui aqueles que estão excluídos da legislação, que não podem pedir falência ou recuperação. Eu disse, eu vou trazer para vocês. E essa previsão está no artigo 2º da lei. E é um artigo muito cobrado em concursos públicos. É um artigo que despenca em prova de graduação. E ele é muito simples. E eu vou trazer o segredo para vocês de como entender e interpretar esse artigo. Veja, eu vou passar para vocês de uma forma que você nunca mais vai esquecer dos excluídos da falência, dos excluídos tanto definitivamente quanto parcialmente. Tá, mas como assim, professor? Veja só. O artigo 2º, ele traz 2 incisos. E nesses 2 incisos, eles separam alguns sujeitos. São 2 incisos, os excluídos do inciso 1º e os excluídos do inciso 2º. Tá, por que ele diferenciou? Primeiro, vamos ver quem são esses sujeitos. Olha só, não se submetem à falência, inciso 1º, empresas públicas, sociedades de economia mista. Veja, são esses 2, empresa pública, sociedade de economia mista. Tá, e no inciso 2º, quais são os excluídos? São, preste muita atenção porque o rol é um pouco mais extenso. Instituição financeira, cooperativa de crédito, sociedade de capitalização, operadoras de consórcio, seguro e plano de saúde e previdência complementar. Veja só, nós temos 7 excluídos nesse inciso 2º. E aí você me pergunta assim, professor, mas como que eu vou lembrar de tantos excluídos da lei? Primeiro, você vai fazer o seguinte, veja como é simples, aqui eu vou passar o segredo para vocês e vocês depois compartilhem o vídeo com os seus colegas na faculdade, nas provas para concurso, quem está estudando para essa disciplina, você vai ver como é fácil aprender os excluídos da legislação. No inciso 1º, eu disse para vocês que temos somente 2 sujeitos, empresa pública e sociedade de economia mista. Veja, como que eu vou lembrar? É só lembrar que onde há recurso público, dinheiro público, interesse público, não há participação falimentar. Não se decreta falência do Estado, do município, da União pela lei de falência, muito menos de empresa que tem participação pública como empresa pública, sociedade de economia mista. Tá, empresa pública, sociedade de economia mista. E como lembrar?
É só lembrar do caráter público envolvido. Empresa pública. Sociedade de economia mista. Mista por quê? Participação privada, mas também pública. Então, pelo inciso primeiro, você vai lembrar do critério público. Tem público envolvido. Se tem público envolvido, não entra na legislação falimentar, porque só fale empresário ou sociedade empresária que é do setor privado. O público não vai falir, eles vão resolver de forma diversa, mas não pela lei falimentar. Então, pelo inciso primeiro, empresa pública, sociedade de economia mista, porque também tem público, ok? Então, pelo inciso primeiro, ficou fácil. Agora, pelo inciso segundo, que nós temos instituição financeira, cooperativa de crédito, sociedade de capitalização, operadoras de consórcio, seguro, plano de saúde e previdência complementar. Como que eu vou lembrar disso, professor? Aqui está o segredo. Veja só, você aí está na graduação estudando para se tornar um advogado, passar num concurso. Você aí está estudando um concurso para passar num determinado concurso. Você aí que já é advogado, veja só, todos vocês estão estudando, adquirindo conhecimento para exercer a profissão e captar recursos através dessa profissão. Você vai ganhar o seu dinheiro tão suado através desse trabalho jurídico, seja no concurso, seja no exercício da advocacia. Então você vai lembrar do seu recurso. Por quê? Você ganhou o dinheiro, você ganhou o seu recurso, a sua remuneração. Você vai colocar ele onde? Instituição financeira. Ou numa cooperativa de crédito. Ou talvez numa sociedade de capital. Capitalização. Então veja, instituição financeira, cooperativa de crédito, sociedade de capital, capitalização. E claro, você vai ganhar muito bem, muito dinheiro, vai estar muito tranquilo. O que você vai fazer? Olha, eu quero adquirir um bom veículo, seguro, um veículo sofisticado que me dê tranquilidade para eu dirigir, segurança na estrada, na cidade. O que você vai fazer com o seu dinheiro então? Você também vai adquirir um consórcio. Olha aí, operadora de consórcio. E vai ser contemplado. Vai pegar essa carta de crédito e vai comprar o seu veículo. Mas você não vai sair com o seu veículo da concessionária sem o seu seguro. Olha só, consórcio, seguro, mais 2. E veja bem, pegou o carro, foi para a estrada ou para a cidade, mesmo com seguro, mesmo usando o cinto de segurança, acidentes podem acontecer, você precisa estar resguardado com um bom plano de saúde. Isso mesmo, olha só, operadora de plano de saúde também está fora. E nessa nossa profissão jurídica, seja no público ou no privado, não basta contar com a terceira idade via previdência pública, via previdência do setor público, seja dos servidores públicos ou da contribuição do INSS. Então, pensando na terceira idade, você vai guardar o dinheiro e aplicar também para a sua terceira etapa de vida, para viver tranquilo, na sua previdência complementar. Olha que interessante isso então. Como que eu vou lembrar desses segundos excluídos da falência? Vai lembrar através do recurso que você vai ganhar no exercício da sua profissão. Porque você vai colocar esse recurso numa instituição financeira, cooperativa de crédito, sociedade de capital, capitalização, consórcio, seguro, plano de saúde e previdência complementar. Daí nós temos todos esses 7 excluídos da falência pelo inciso 2º. Lembram do inciso 1º, que é o critério público? Então está excluído empresa pública, sociedade de economia mista, porque tem público. Tá, então professor, já entendi. Eu vi que pelo artigo 2º nós temos 2 categorias de excluídos. Do inciso 1º, critério público aqui, e do inciso 2º, esse rol de excluídos que envolve aqui o capital como forma de lembrança. Qual é a diferença? Por que
do inciso 1º, temos 2 excluídos e o restante no inciso 2º, se na própria legislação não há a justificativa para essa diferenciação de classes. E a razão é muito simples. Por quê? Aqueles excluídos do inciso 1º, que é o critério público, não é isso? Empresa pública, sociedade de economia mista, esses excluídos do critério público, eles são considerados totalmente excluídos. Repetindo, totalmente excluídos. O que isso quer dizer? Que jamais, em hipótese alguma, a lei de falência poderá ser utilizada em face da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Isso mesmo, jamais, em hipótese alguma, eles são realmente excluídos, estão blindados da lei de falência e da aplicação falimentar para esses sujeitos, empresa pública, sociedade de economia mista. Ótimo! E por que então os do inciso 2º têm uma diferença? A diferença é muito simples. Porque eles são considerados parcialmente excluídos. Isso mesmo, parcialmente. Isso quer dizer que, no primeiro momento, a legislação falimentar não se aplica para esses sujeitos. Mas poderá acontecer. Tá, professor, seja mais claro então. Imagina só uma instituição financeira. Se ela estiver em dificuldade financeira ao ponto de falir, vamos colocar assim, de quebrar, ela inicialmente vai para um procedimento que é chamado de liquidação extrajudicial. De liquidação da pessoa, banco, instituição financeira. E nessa liquidação, lá nesse procedimento legal, que não é nada de falência, vai ser nomeado um liquidante. Esse liquidante, o responsável pelo processo de liquidação, poderá, veja, olha só, poderá, em algum determinado momento, entender que é caso de remeter o feito para a legislação falimentar. Veja, é uma possibilidade, poderá acontecer, mas primeiro a instituição financeira, que é parcialmente excluída na lei, vai para a liquidação e depois poderá ir para a via falimentar. Então percebam que os excluídos do inciso 1º são totalmente excluídos da legislação falimentar. Já os do inciso 2º, eles são parcialmente excluídos porque, num primeiro momento, não podem se submeter à legislação falimentar, mas poderão se submeter à legislação falimentar dependendo desse procedimento de liquidação, caso seja realmente necessário. Perceberam então essa diferença? E aqui eu pergunto para você, a quem se aplica essa lei de falência? Se for individual, empresário. Se for sociedade, sociedade empresária. Quem está excluído? Pelo critério do inciso 1º, totalmente excluído, critério público, não é isso? É empresa pública, sociedade de economia mista. E pelo inciso 2º, dos parcialmente excluídos, instituição financeira, cooperativa de crédito, sociedade de capital, capitalização, operadora de consórcio, de seguro, plano de saúde, previdência complementar. Vejam só que nessa introdução, nessa nossa aula, nós já captamos aqui na falência a quem ela se aplica e a quem ela exclui da sua legislação. É bom fazer alguns parênteses e também trazer algumas perguntas aqui nesse ponto. Veja que a lei falimentar, ela se aplica, se for individual, ao empresário. Não foi isso que nós dissemos? O empresário, nós já vimos aqui, pessoal, e é bom você também pegar o link aqui na nossa aula, né? Olha a indicação da nossa outra aula aqui, que trata do conceito de empresário, que está lá no artigo 966 do Código Civil. Vá no vídeo, confira o conceito de empresário,
para que você possa relacionar com essa nossa aula. E justamente no conceito de empresário lá do Código Civil, dessa nossa outra aula, esse empresário, que é o individual, é o empresário que pode falir. E aí eu pergunto para você, aquele empresário chamado de Eireli, isso mesmo, Eireli, alguns chamam de Eireli, na verdade, caiu no gosto popular Eireli, que está previsto no artigo 980-A do Código Civil, repetindo, 980-A do Código Civil, ele é considerado o empresário individual de responsabilidade limitada. Então veja só, nós já vimos em aulas passadas, como eu disse para você do nosso link, aquele conceito de empresário do artigo 966 do Código Civil. Sabemos que a falência se aplica a ele. Só que agora eu estou perguntando para vocês se também se aplica a falência ao empresário Eireli. É possível que o empresário Eireli, que é o de responsabilidade limitada, também tenha a sua falência decretada? E a resposta, meus amigos, sim ou não? Pode ou não pode? A resposta é positiva. Simplesmente pelo fato dele ser empresário. Não foi o que eu disse aqui? Que a lei de falência se aplica a empresário ou sociedade empresária? E se aplica a empresário, se aplica ao empresário Eireli. Se aplica ao microempresário. Veja, ela se aplica ao empresário independente, empresário comum, ou empresário Eireli. Daí, muita atenção, porque empresário e empresário Eireli têm distinção, têm suas diferenças, têm as suas semelhanças. O que nós iremos abordar em uma outra aula, em um outro momento. Ok? Então é isso. Aqui nessa nossa aula, trabalhamos nessa introdução da falência. Da introdução da Lei 11.101, trouxemos o sujeito da lei, que é o empresário ou sociedade empresária, chamado de devedor, e é a ele que se aplica essa legislação. Dica aqui do professor, assista a nossa aula sobre legitimidade na recuperação judicial, como eu disse, muito importante porque a lei também se aplica à recuperanda, e também assista a nossa aula de conceito de empresário, que também está aqui nos nossos vídeos, no nosso canal. Não deixe de fazer a sua inscrição, afinal de contas, todo vídeo novo postado aqui chega para vocês tão logo postado na nossa rede. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, traga julgados, traga o seu comentário. Lembre bem, essas dicas e essas aulas que estou postando, elas são essenciais para facilitar o entendimento do direito empresarial, do seu estudo na faculdade, para fazer a sua prova, e para você estudar para concurso público. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, passe para os seus colegas, para os seus amigos, para aqueles que estão estudando em concurso público. É isso aí, meu amigo. Mais uma vez, meu amigo, minha amiga, né? Mais uma vez, um imenso prazer ter você aqui comigo assistindo esse vídeo. Lembre sempre que direito empresarial é comigo, professor José Humberto. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.